This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 4 novas mensagens. Oi, gente, eu me chamo Ivone, tá? Eu moro aqui em Imperatriz, no Maranhão. Eu vi que também tem muita gente aqui do Maranhão. E uma outra história que eu quero contar pra vocês é que aconteceu numa casa que a minha mãe morava, tá? Essa casa atualmente está alugada. Isso foi mais ou menos em 2013, por aí. Então, assim, a casa tinha uma energia muito pesada, devido a muitas coisas que aconteceram, emoções, tragédias, digamos assim. Não tragédias que chegaram a morrer alguém, mas tragédias que eu digo de separação, de trabalhos que minha mãe foi muitas vezes no terreiro para tentar reverter trabalhos que fizeram, né, contra a vida do meu pai, querendo trazer ele de volta para casa, porque ele tinha separado dela. Tiroteios que deram tiros, né, para assustar minha mãe. Enfim, foi muita coisa, muito choro da minha mãe dentro de casa, com saudade, enfim. Então essa energia meio que ficou ali naquela casa, sabe? E aí, não sei, atraiu muitas coisas assim que não deveriam acontecer. E uma das histórias que eu quero contar pra vocês é que nessa época eu ficava muito tempo sozinha dentro de casa. Minha mãe saía pra trabalhar de manhã e voltava tipo umas 9 horas da noite. E eu tinha 13 anos, né, mais ou menos. Aí eu ficava muito tempo só. Então eu limpava a casa, fazia almoço, fazia janta, e quando minha mãe chegava tava tudo pronto. E aí eu tinha 2 amigas, né? Vou dizer o nome dela, eu vou inventar aqui. Vamos dizer que era a Paula e a Maria. Aí, esse dia, né, já tava de noite, era na base umas 7h30 por aí, eu tava jantando na sala, tá? A casa é bem grande, é um corredor, tinha a sala, aí tinha uma janela de vidro na sala que dava acesso, tipo, à vista para a lateral do quintal, e a entradona que dava vista ali para uma praça que ficava em frente de casa, né? Que ficava ali a rua. Então o quintal era muito grande, gente, muito grande mesmo. Tinha ainda quintal profundo. E aí tinha a segunda sala dava acesso aos 2 quartos, um era meu, o outro era da minha mãe, e tinha a cozinha e o banheiro. O banheiro ficava assim no alto, tinha um degrauzinho para subir pro banheiro. E aí, nesse dia, né, eu tava jantando na sala e essas 2 amigas chegaram. E elas começaram a brincar, né, de se bater, sabe? Aí eu fui pra cozinha, elas me seguiram e eu comecei a lavar meu prato que eu tava comendo. Aí, a Maria, né, que tava correndo pela casa junto com a Paula, começaram a brincar, falando assim, Big Loura, sabe? Pra quem não sabe, é a loura do banheiro e tal. Só que, tipo assim, quando ela falou isso, me deu muito medo mesmo de ficar na casa. E elas também ficaram com medo do nada, sabe?
aquela coisa, sensação ruim. A gente tava na cozinha nessa hora, né? E a porta do banheiro tava fechada, assim, meio fechada, e tava escuro dentro do banheiro. Quando ela falou isso, me deu uma sensação muito de medo, e elas também automaticamente ficaram com medo. A gente correu do nada, sabe? Do nada, da cozinha, e paramos lá na sala, onde eu falei pra vocês. E tinha a janela de vidro. Quando a gente parou e se olhou, eu olhei pra janela, gente, de uma sombra, sabe? Não era uma sombra preta que se escondia no escuro, era uma sombra que se destacava no escuro, porque realmente o quintal na lateral não tinha luz, né? Então tinha uma luz mais ou menos, pegava um pouco da luz de fora da rua, que ficava a praça e tudo, mas era uma sombra que se destacava no escuro e tava olhando pra gente. E detalhe, gente, a janela não é uma janela baixa, é uma janela alta da casa, porque a casa é muito alta, sabe? Não é uma casinha baixa. E aí, essa sombra tava parada na janela e olhando a gente, sabe? E aí, eu peguei e saí correndo com as meninas pra fora e falei pra elas o que eu tinha visto. Gente, a gente ficou com muito medo nessa época, com muito medo mesmo. E eu não entrei pra dentro de casa enquanto a minha mãe chegou. Enquanto a minha mãe não chegou, né? E aí, quando ela chegou, eu contei pra ela o que tinha acontecido e tudo. Tá, chorei, né? E aí ela falou que era coisa da minha imaginação, da minha cabeça e tudo. Enfim, mas as meninas também ficaram muito assustadas também. E a gente foi lá pra fora naquela hora, né? E começamos a orar também, né? Pedindo pra Deus perdão por alguma coisa que a gente tinha feito, né? E é isso, gente. Um dos relatos é esse. Você tem 3 novas mensagens. Boa noite, Lucas. Eu sou o Felipe, de Niterói, Rio de Janeiro, tenho 25 anos. E eu acompanho o seu canal, seu podcast, na verdade, há muito tempo, né? Eu também conheci o Rancar 18 e, enfim, então toda essa turma que divulga os podcasts, canais e tal, eu estou por tempo. E eu, assim, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de estudar, né? Sobre o sobrenatural, o insólito, né, espiritualidade, ufologia e tal. Só que eu nunca tive nenhum contato, né, mas por mais que eu acho que não tem muito a ver, ao mesmo tempo que parece que tem a ver, mas eu tenho uma lembrança que remete a alguma coisa que eu não sei explicar, né, algo sobrenatural, que quando a minha primeira lembrança de existência, é que eu posso chamar assim, né, que eu lembro que eu não lembro que se qual o contexto, eu só lembro da lembrança, né? Como se fosse vindo em fragmentos. Que tava uma tela preta, né? E nessa tela preta eu não me sentia, eu era um nada, eu assim, não me sentia, né? Eu não respirava, não vivia, não olhava, não escutava, eu era um nada. E de repente comecei a ver o céu estrelado. Isso por si já foi um pouco aliviador, porque aí eu já vi alguma coisa assim ser tela preta. E o céu estrelado começou a se movimentar, ou eu estaria me movimentando, não sei. E em algum momento aparece o sol, mas assim, como já faz muito tempo, porque foi há 25 anos atrás, as lembranças estão em fragmentos, né? Mas tem uma hora que aparece o sol também, apareceu, né? E depois com destaque para a América do Sul. E depois disso eu não lembro o que aconteceu. Eu acho que teve um blackout e eu depois só acordei, assim, só estava na minha casa que eu morava antes de morar pro prédio, há muito tempo atrás, quando eu tinha 4 anos. Eu não sei se tem a ver o fato de eu não lembrar, porque crianças geralmente não lembram, as pessoas geralmente não lembram da sua fase infantil, né? Mas aí é isso, eu lembro dessa lembrança estranha, macabra, que me deixou inclusive com medo, né, da morte, por causa da tela preta, e por isso que eu sempre procuro, né, pessoal que estuda sobrenatural e tal, pra não ficar tão assim, e é isso, mas aí eu não lembro o meio caminho, como se fosse um lapso de tempo, um apagamento de memória, entendeu?
É isso, espero que goste do relato e até a próxima, se eu for mandar mais alguma coisa. Você tem 2 novas mensagens. Oi, Zoucas, tudo bem? Meu nome é Brenda, eu moro em Curitiba, aqui no Paraná. Desde criança, assim, ao decorrer da minha vida, houve vários acontecimentos envolvendo o sobrenatural e tudo mais, então eu tenho várias e várias histórias pra contar, tanto minha quanto da minha avó. Enfim, a história que eu vou contar se passou quando eu tinha em torno de 14 anos, mais ou menos. Meus tios, minha tia e meu tio, no caso, eles tinham herdado um terreno. E esse terreno a gente chama de chácara, né? Eles construíram uma chácara lá e é um terreno em um lugar bem afastado, sabe, de tudo. É um lugar bem de mato fechado e tudo mais. E enquanto eles foram construindo assim a chácara, eu e minha mãe sempre ia pra lá pra ajudar, sabe? E ao decorrer, meu tio comprou 3 cavalos. Desses 3 cavalos, 2 fugiram. E no dia que fugiu, eu e minha mãe tava lá passeando, assim. A gente diz passeando, mas a gente ia pra ajudar, sabe? E a gente resolveu no dia ir atrás dos cavalos, né? Pra procurar. A gente saiu de casa, era em torno das 5 horas da tarde, mais ou menos, eu acho. Eu não me lembro ao certo, assim, detalhes do horário e tudo mais. Saiu eu, a minha mãe, a minha tia, meu tio, o meu priminho e um outro menino que tava com a gente. A gente foi de carro e a gente rodou aquele lugar, assim, basicamente inteiro. A gente andou muito, muito, muito. Tanto que a gente se perdeu, era um lugar com bastante ruazinha de... Bastante não, era só rua de terra, sabe? Não tinha asfalto nem nada. Com mato bem fechado, enfim. E a gente andou. E era muito difícil, assim, achar casa e pessoa, assim, na rua. Mesmo de dia, assim, não tinha, sabe, muita gente. E acabou que a gente não achou. E daí a gente decidiu que a gente ia voltar pra casa e no outro dia a gente ia procurar mais. Isso era em torno de umas 10 horas da noite, já tava bem escuro. Já não dava pra enxergar muita coisa. E quando a gente tava voltando, a gente tava passando numa rua bem estreita, sabe? Uma rua com mato bem fechado. E tinha um moço, aparentava ser de idade já, sabe? Como a bicicleta dele tava caída assim no chão. E ele tava de costas pra rua, virado assim de frente pro mato, sabe? E a gente passou. E aí meu tio falou: o moço tá aí, não custa a gente parar e perguntar se ele não viu os cavalos. A gente parou com o carro e meu tio chamou: senhor. Aí o moço não olhou. E aí ele chamou: senhor, de volta. Aí o moço, eu juro que eu lembro exatamente assim. Ele tava parado, como eu disse, de frente pro mato, assim. E ele deu um giro, assim, no pescoço, sabe? Ele não virou o corpo, ele virou só o pescoço pra gente, assim. E falou, tipo, boa noite, sabe? Bem grosseirão, assim. E daí todo mundo já se assustou e tudo mais. E aí ele pegou e virou o corpo depois. E veio e se encostou na janela do carro. E ele botou, tipo, a cabeça pra dentro, olhou quem que tava dentro do carro. E aí meu tio perguntou: o senhor não viu 2 cavalos de tal e tal jeito e tudo mais por aqui? Aí ele falou: eu não vi cavalo nenhum não, senhor. E o que vocês estão fazendo pra essas bandas aqui, essas horas da noite? Vocês sabem que hoje é noite de gato preto. E nisso, todo mundo já branco, assustado, todo mundo se tremendo de medo já. Olhou assim pro moço e o moço na janela do carro, assim, bem próximo da gente, sabe? Ele tava com a cabeça praticamente dentro do carro, assim. E aí meu tio: não, moço, então tá bom, obrigada, não sei o quê. E aí esse moço novamente deu um passo pra trás, assim, pra ficar mais perto do mato. Virou pro mato e falou: se eu fosse vocês, eu tomava mais cuidado por aqui. E aí ele virou pra frente do mato e, tipo, quando a gente foi saindo, assim, ele pegou e pulou pra dentro do mato. De uma forma muito estranha, sabe? E, assim, pra quem tá ouvindo, eu não sei se deu pra entender mais ou menos, mas pra gente que tava lá, a gente até hoje tem a certeza, assim, de que se tratava de um lobisomem ou alguma coisa do tipo, sabe? Então, assim, foi macabro passar por isso. Aí a gente chegou lá na casa, né? Tava tudo em construção ainda, todo mundo dormiu no mesmo quarto, morrendo de medo.
E a gente foi ver, era uma noite de lua cheia. E daí foi o que mais deixou a gente... Tipo, foi um dos fatos que mais aterrorizou a gente, sabe? E basicamente foi isso, né? O relato que eu vou contar agora é recente, aconteceu semana passada. Foi numa sexta-feira, eu voltei do trabalho e tudo mais, e eu tava me arrumando porque eu ia sair com as minhas amigas. E assim, eu me arrumei rapidinho, coloquei tudo na bolsa, que eu ia terminar de me arrumar lá na casa da minha amiga que eu ia ir, né? Eu já tava meio atrasada, já tava meio tarde, já eram umas 8 horas da noite. Eu enfiei tudo na mochila, chamei o Uber, entrei no Uber e tudo mais. E não mantive muito contato, assim, sabe? Eu só falei boa noite pro moço e a gente foi. E aí, no meio do caminho, o moço... A gente não tinha conversado nada, assim, sabe? O moço pegou e freou o carro. Assim, numa brutalidade enorme, sabe? A gente tava rápido, assim, e do nada ele freou no meio da rua. Não chegava a ser uma BR, mas era uma rua bem movimentada, sabe? Ele freou, deu um grito, assim, tão forte, sabe? Que eu me assustei. Eu levei, assim, um pulo. Ele deu um grito bem forte, assim, bem alto. E eu me assustei. Na hora que eu olhei pra frente, eu já vi o que mais ou menos se tratava. Mas como eu sinto, assim, às vezes as coisas, vejo algumas coisas, eu tentei levar pelo lado racional e tudo mais e tentei entender, né, o que realmente estava acontecendo. Aí ele pegou e olhou pra trás, assim, botou a mão no rosto, olhou pra mim e falou: "Você viu?" Aí eu falei: "Não, moço, não vi nada. O senhor tá bem? O senhor quer parar um pouco, respirar? Tá tudo bem?" Ele: "Você tem certeza que você não viu?" E, assim, eu tinha visto, mas eu tava tentando entender se realmente era do que eu tinha visto que se tratava ali a situação. E aí ele foi me contar que realmente, tipo, a gente tava indo e tava escuro, mas no meio da rua tinha um moço de pé. Esse moço, ele tava todo de preto, andando assim na direção dos carros. E, assim, a gente meio que passou por ele, sabe? Não em cima, mas a gente passou, assim, atravessou ele. E, assim, eu não sei do que se tratava. Na hora, assim, eu já peguei minha mochila, puxei, segurei minhas guias e tudo mais, que tava tudo na bolsa, que eu tava atrasada. E, assim, não sei do que se tratava. Eu, pela sensação que eu senti no momento, eu acho que não era uma coisa boa, sabe? Eu levei um susto enorme. E realmente era um moço inteiro de preto, assim. E não tinha como ser alguém, realmente, sabe? Porque a gente passou, assim, por cima, vamos dizer, desse moço. Assim, se fosse uma pessoa, ia ter batido, sabe? Ia ter o impacto e tudo mais, a pessoa ia ter caído. Ou, se passasse por cima, pelo menos ia ter uma lombada, alguma coisa assim, sabe? Não, a gente só passou, assim, meio que atravessou o moço. E, enfim, não... Até... Isso foi semana passada, mas até hoje eu não consegui achar uma explicação racional, sabe? E a última história que eu vou contar não é minha, é da minha avó. Assim, eu e minha avó sempre teve uma ligação muito forte em relação a essas coisas, sabe? O resto da minha família não acredita muito, fala que a gente sonha e depois conta, que não tem muito a ver, sabe? Não ligam muito pra isso, fala que é loucura da nossa cabeça. Mas eu e minha avó sempre vê as coisas e tudo mais, sabe? E ela me conta de essa história faz um bom tempo. Assim, ela tem várias e várias histórias. Ela tem uma história também de lobisomem e tudo mais. Mas talvez em outra oportunidade eu conte. A história que eu vou contar se passou acho que uns 5 anos atrás. Foi quando eu falava primo, né? Mas sobrinho da minha avó. Ela sonhou com ele. Ela foi dormir com uma sensação muito ruim. Ela tinha contado pra gente: olha, eu tô indo dormir, que eu não tô muito legal e tudo mais. E aí, no outro dia, ela contou pra gente que ela tinha sonhado com ele. Ela disse que no sonho ele tava todo de branco e ele pegou e abraçou ela, deu benção, né? Pediu benção pra ela, arrumou as mãos, falou: benção, tia. Eu tô indo, que eu tô cansada, eu tenho que subir essa escada enorme. Aí ela falou que olhou assim pro lado e tinha uma escada enorme, assim, bem grandona, assim, pra cima. E
Ele falou, eu tenho que subir lá, eu tô cansado, mas eu tenho que ir. Eu só vim me despedir, benção, tchau. E ela falou que assim, ele foi subindo, até que ela acordou. Aí a gente recebeu a ligação, a notícia de que na madrugada daquele dia ele tinha falecido. Então a gente acha que ele foi visitar, sabe? A minha avó pra se despedir. Sim, pode não ter sido algo sobrenatural, assim, mas é uma coisa que eu acho legal de contar aqui. E foi basicamente isso. Esses os relatos que eu queria contar hoje. Você tem uma nova mensagem. Olá, Zoucas. Olá, ouvintes do Relatos do Além. Me chamo Elisete e essa história que eu vou contar aconteceu em 2012. Eu trabalhava numa empresa muito grande, tinha muitos funcionários, nós não nos conhecíamos, era impossível conhecer todo mundo. A gente conhecia mais quem era do nosso setor ou vizinho. E nessa época eu estava fazendo aulas de violão. Confesso que não tenho muita habilidade, mas eu estava insistindo ali, tentar aprender. E 2 vezes por semana eu tinha aula e levava um violão para o trabalho. E do trabalho eu ia para a escola de música. E nos dias que eu levava o violão, eu aproveitava o meu intervalo e ficava treinando, né, ensaiando as lições para poder apresentar na aula. E aí, um determinado momento, eu comecei a perceber que tinha uma moça, sempre que eu estava por ali, ela descia, fumava um cigarro, estava o tempo todo com o celular na mão, olhando para o celular, fumava um cigarro, apagava e voltava para dentro, que ali era uma área reservada a fumantes. Essa moça não era de muitos amigos, não era de muita conversa, e ela tinha um semblante muito triste, e isso me chamou muita atenção. Toda vez que ela chegava, era nítida a tristeza que ela sentia. E fui procurar saber, né, quem era essa pessoa, sei lá, tentar me aproximar para ver se de alguma forma eu pudesse ajudar. E aí uma colega do setor do lado conhecia, e aí eu perguntei para ela, né, quem era, né, era recente, ela estava trabalhando ali recente, possivelmente transferida de alguma outra unidade para lá. E essa minha colega disse que essa moça tinha tentado suicídio, estava voltando por aqueles dias, né, no que ela voltou do afastamento. Ela voltou para lá e que não era para me envolver muito com ela não, porque ela tinha uma energia muito pesada, que ela era muito na dela, não dava muita brecha para ninguém e pro meu bem era melhor não me envolver com ela. Só que eu me lembrei da minha época de adolescência, que eu tive depressão e foi uma fase muito difícil, e eu falei que, né, prometi para mim mesma que se aparecessem pessoas ao longo da jornada e que eu pudesse ajudar de alguma forma, eu iria fazer, porque poucas pessoas olharam para mim naquele momento que eu precisei. E aí, tá, beleza. Aí, e realmente essa moça não era de muita conversa e eu aproveitei o gancho lá do violão, tentei puxar assunto com ela. Ela era sempre muito seca, respondia o que eu perguntava, comentava alguma coisa, mas não desembolava muito o assunto não. E eu fui insistindo, óbvio, né, que sem ser chata, e aí a gente começou a conversar. Aí um dia eu falei, era um dia de sexta-feira, falei com ela que se ela quisesse sair e conversar um pouco, eu tava de bobeira. E aí ela falou, olha, hoje não, mas a gente combina. Tá, aí a gente combinou um dia, a gente saiu e começamos a conversar de coisas bobas, até que depois de alguma frequência que a gente estava se falando e tal, aí começou a dar abertura. Ela começou a dar abertura, começou a me contar um pouco mais sobre a vida dela. E a história dela era muito pesada. A família dela tinha uma carga muito forte, uma energia muito ruim que rondava aquela família.
cada membro daquela família tinha uma história muito triste, muito, muito pesada. E coisas até que não convém, né? Não convém a mim dizer aqui, que é muita exposição. Mas não tinha ninguém naquela família que não tivesse uma história forte, pesada. Pois bem, um dia a gente saiu, nós fomos ao shopping, na praça de alimentação. Ela começou a ter assim, tipo uns surtos, começou a fazer uns comentários assim que não dizia nada com nada. E a gente pediu uma pizza. E ela continuou assim, tava muito estranho, um comportamento muito estranho. Perguntei se ela queria ir embora. Ela falou que sim. E a gente, o nosso meio de transporte para sair daquele shopping era o metrô. Só que estava muito mais perto da minha casa do que da casa dela. Eu perguntei se ela queria ir para minha casa, que eu fiquei preocupada em deixar ela embora sozinha. Perguntei se ela queria ir embora para minha casa. E no outro dia a gente ia pro trabalho. Era dia de semana. E ela aceitou. Quando a gente chegou na minha casa, tinha o quarto, né, que eu dividia com a minha irmã antes dela se casar, e tinha uma bicama. Então, assim, quando a minha irmã se mudou, a bicama continuou lá e tal, e era o lugar onde as visitas dormiam, quando era possível dormir no meu quarto. E aí eu preparei a cama dela, apagamos a luz, fizemos oração e fomos dormir. Depois de alguns instantes que a luz estava apagada, só que não estava na escuridão total, tinha uma certa penumbra. E eu vi que ela estava gesticulando, mas não falava nada. Daí a pouco eu comecei a ouvir umas risadas. Perguntei se estava tudo bem, ela não respondeu, e aquilo continuou me intrigando. E até que por fim eu levantei e acendi a luz. E ela estava fazendo uns gestos estranhos. Ela olhou para minha cara, tipo virando o pescoço assim, como aquela menina do filme Exorcista, e deu uma gargalhada. E ela tinha uma correntinha com um crucifixo, ela ficava tentando arrancar essa correntinha e dizia que estava machucando, aquilo ali estava machucando ela e estava puxando com muita força. E eu lembro que eu comecei a sentir um cheiro estranho, como se fosse coisa podre, e ficou muito frio o quarto, muito gelado. E ela, nossa, muito, dá até arrepio de lembrar. E ela ficava, olhava, ria, e eu peguei e comecei a fazer uma oração, comecei a rezar o Pai Nosso. Só que eu esquecia, eu começava e esquecia. Aí tentava de novo, esquecia de novo. E aquilo que estava nela estava se divertindo, assim, zombando de mim por esquecer a oração. E eu pedi a Deus para não me desamparar, para me ajudar a lembrar o que eu precisava para rezar ali. E por fim eu consegui fazer a oração. E eu lembro que ela deu um suspiro, fechou os olhos e é como se tivesse dormido ali, instantaneamente. Depois ela abriu os olhos ali, eu assustada ainda, em pé perto dela. Ela perguntou o que tinha acontecido. Perguntei se ela lembrava de alguma coisa, mas ela disse que não. E eu ainda muito assustada, com muito medo, apaguei a luz e nós fomos dormir. E eu pedindo a Deus para não deixar nada demais acontecer naquela noite. Acordamos de manhã, conversei com ela, ainda fiquei assim, né, tentando saber se de fato ela não lembrava de nada. Para ela era como se tivesse caído em sono profundo e tivesse acordado na hora que ela me viu em pé, perto da cama. E os dias se passaram e eu de fato entendi que a ajuda que ela precisava era uma ajuda espiritual, era muito mais do que eu podia oferecer, mas ela era uma pessoa que negava que precisasse desse tipo de ajuda e seguiu a vida como sempre foi. Passaram alguns meses e ela saiu de lá, foi transferida novamente, mudou o telefone, eu não tive mais contato, mas eu espero do fundo do meu coração que ela esteja bem hoje, né? Que tenha procurado a ajuda que ela precisava. E foi essa minha história, bem sinistra e que me deixou de cabelo arrepiado na época. Com Deus aí, beijo.
With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by The Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold, soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. Rapaz do céu, o que eu fui inventar de fazer podcast de fantasma? Ô senhor. Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais um Relatos Ouvintes aqui no Relatos do Além. Muito obrigado a você que ficou comigo até o final. Galera, lembrando, estamos esperando os relatos de vocês em texto, quem quiser mandar em texto. E a gente tá aguardando, já estamos recebendo algumas histórias, mas é sempre bom. Se você tem alguma dificuldade aí na fala, se você não gosta de falar, é vergonhado, qualquer coisa assim, manda lá pro receiosdoalém@gmail.com. Mas, obviamente, se você quiser falar, até agradeço também, a preferência, manda pra mim o seu oi lá no meu WhatsApp, o telefone tá aqui na descrição, tá? Só clicar e aí você fala comigo, eu te explico como é que a gente grava, caso você queira gravar, né, em áudio. Além disso, estamos também com o nosso grupo secreto bombando, tá muita gente muito legal lá, nossas histórias. Entra lá pra gente bater um papo, eu e você, através do link que tá aqui na descrição, que é o www.apoia.se/Relatos do Além, tudo junto. E aí você ajuda a este podcast que vos fala a manter-se, né, manter-se na podosfera, porque se não for essa ajuda, gente, a gente vai deixar de existir, vai virar fantasminha, literalmente, com perdão da piada, né, obviamente. Então, é isso. Eu espero vocês lá no meu WhatsApp ou lá no Apoia-se. E se tocar o telefone, não tenha medo. O Além pode estar esperando do outro lado da linha. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.